Chegamos na lição de número 13, última lição da própria lição que estamos trabalhando junto com vocês sobre o discipulando do segundo ciclo da CPAD, onde estamos abordando sobre conhecendo as doutrinas cristãs, texto escrito e comentado pelo pastor Marcelo de Oliveira. Última lição do discipulado, trabalha então sobre crendo na ressurreição do corpo e na vida eterna. Para você iniciar bem essa aula do discipulado, inicie por algumas bases bíblicas. A primeira delas é a meditação, que se encontra em 1 Coríntios 15:55. A segunda é o texto bíblico em base, que se trabalha então o texto de 1 Coríntios capítulo 15, versículos 22, 23, 51 ao 54. Leia esses textos compassadamente no discipulado da sua igreja, na escola bíblica, deixando Deus te usar em nome do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Janderson Nascimento, estou o primeiro vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E que o Senhor te use de forma poderosa. Se inscreve no canal, você pode me acompanhar aqui pelo YouTube, pelo Spotify, pelo TikTok, pelo Instagram. É só você colocar aí no Google, Janderson Nascimento EBD. Que essa aula possa te edificar. Em nome do Senhor Jesus, que você seja uma bênção para o discipulado bíblico da tua igreja, para a glória de Deus. Para você que ligou o teu rádio agora, você está ligado na Rádio Brasil FM, no programa Voz da Assembleia de Deus. Eu sou o seu amigo, pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista. O nosso templo central fica localizado na Avenida Serrinha, 1775, no bairro Brasil. Temos cultos todo domingo pela manhã na EBD, domingo à noite, quarta e sexta. Os cultos durante a noite se iniciam às 19 horas e você é o nosso convidado para poder participar com a gente de algum trabalho para a glória de Deus. Hoje nós estamos meditando sobre o tema crendo na ressurreição. Por que é importante nós pararmos para estudar sobre crer na ressurreição em Cristo? Observe, essa é uma promessa para os crentes, para aqueles que aceitaram a Jesus como seu Salvador. Nós acreditamos que se nós morrermos em Cristo, ressuscitaremos no Senhor. Isso foi uma promessa dita pelo próprio Jesus. O próprio apóstolo Paulo também trouxe uma perspectiva sensacional sobre isso, que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Isso está na primeira carta escrita por Paulo à igreja de Tessalônica, lá no capítulo 4, versículos 13 a seguir. E ele ainda descreve que essas pessoas terão encontro com o Senhor nos ares. A Bíblia fala sobre a esperança da ressurreição. Nós estudamos na Bíblia, por exemplo, sobre o fundamento da morte de Jesus, que é uma morte substitutiva, que nos limpa agora do nosso pecado, mas nós também estudamos na Bíblia sobre a ressurreição. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Se nós não acreditássemos na ressurreição, e se a ressurreição não tivesse acontecido, não haveria cristianismo. Nós não estaríamos aqui. Mas nós estamos pregando para você sobre a perspectiva correta e coerente da ressurreição, porque ela é uma promessa para os salvos em Jesus. Essa ressurreição foi uma promessa dada pelo próprio Senhor. E nós temos vitória e podemos desfrutar desse benefício, dessa bênção, porque nós agora somos filhos de Deus e aceitamos a Jesus como nosso Salvador. Existem algumas tendências e ensinamentos que são incoerentes sobre o sentido do estado pós-morte. Nós não trabalhamos esses ensinamentos. Por exemplo, existe o ensinamento do purgatório. O purgatório é um estado intermediário, onde essa crença ensina que as pessoas depois da morte vão passar por um período ali de julgamento e podem sair daquele local. Nós não entendemos assim. Existe outro entendimento que fala sobre a reencarnação. Ele é pregado pelo Espiritismo. Na reencarnação, a pessoa morre e tem a oportunidade de voltar à vida. Nós não entendemos assim. A Bíblia diz que uma vez que a pessoa morre, segue-se então o juízo. E há então outro ensinamento que descreve sobre o sono da alma. Esse ensinamento diz que quando a pessoa morre, ela então está em um estado intermediário de sono da alma e só acordará no dia da ressurreição. Conforme a Bíblia, nós entendemos sobre a ressurreição.
A ressurreição que traça sobre o princípio da nossa fé. A ressurreição que descreve exatamente sobre a compreensão escatológica que nós cremos como servos e servos de Cristo. Esse texto bíblico que fala sobre a ressurreição nos dá fundamento de acreditar, então, na promessa de Jesus. Então, o que é a ressurreição? Vamos estudar de forma bem clara com você e de forma bíblica também. Em primeiro lugar, eu quero dividir isso com você. Como primeiro ponto da nossa ministração, eu quero descrever sobre a importância desse tema na atualidade. O tema da ressurreição. Nós vivemos em uma era pós-moderna, em uma era em que as pessoas procuram viver seguindo o relativismo religioso, seguindo também o hedonismo, o culto a si mesmo e a adoração a si mesmo. Mas nós seguimos o padrão que a Bíblia diz. A Bíblia descreve para nós que nós devemos ser fiéis ao Senhor, temer a Deus e entregar a nossa vida a Jesus e não seguir esse mundo que segue em um viés de materialismo, em um viés incrédulo, que se afasta da presença de Deus. Como assim? Em primeiro lugar, como primeiro subtópico, eu quero explicar isso para você, sobre a incredulidade do materialismo. O materialismo é uma tendência que está presente, então, no nosso dia a dia. Aqueles que seguem esse princípio acreditam que não há mais vida após a morte. Uma vez que a pessoa morre, tudo se acaba. Aquele que segue o princípio do materialismo tem o entendimento que toda a sua conquista, que tudo aquilo que ele busca deve ser desfrutado aqui. O materialismo também é seguido por muitas pessoas que seguem a linha de pensamento do ateísmo. Essa linha nega, então, a existência de Deus, a existência do inferno, a existência da vida após a morte. Nós entendemos, conforme a Escritura, que há sim vida após a morte. E a Bíblia deixa claro para nós que há uma necessidade de termos esse entendimento, porque uma vez que se nós morrermos sem Cristo, nós então seremos réu de juízo e iremos ser levados literalmente para o inferno, literalmente para a condenação eterna. Há uma oportunidade então desse livramento, desse processo de juízo. A partir do momento em que você, em vida, aceita Jesus como seu Salvador, entrega a tua vida a Cristo e vive, então, pelo prazer de servir a Deus de todo o seu coração. Existem pessoas que acreditam que não há, então, uma vida após a morte e seguem a sua vida assim. Isso é um pouco triste, mas há uma necessidade de entendermos e acreditarmos no que a Bíblia diz. A Bíblia descreve que há uma morada celestial para os servos e servas de Cristo. Há um lugar eterno. A Bíblia fala sobre a eternidade. A Bíblia fala sobre a Nova Jerusalém. A Bíblia também descreve que o Senhor Jesus voltará para buscar os salvos de todas as épocas, de todos os períodos históricos, que morreram em Cristo, eles ressuscitarão. E a Bíblia também descreve que aqueles que permanecerem vivos serão arrebatados e terão encontro com o Senhor nos ares. E eu espero que o Senhor Jesus também traga clareza para vocês sobre isso. Em segundo lugar, eu quero destacar também outra perspectiva sobre o segundo subtópico que traz para a gente o seguinte argumento: o materialismo de uma igreja. A Bíblia descreve para nós que o apóstolo Paulo combate essa visão materialista dentro da igreja de Corinto. Especialmente escrevendo o capítulo 15 da sua epístola, da epístola que Paulo escreve à igreja de Corinto, a primeira epístola, ele fala sobre a doutrina da ressurreição. Por quê? Muitas pessoas dentro da igreja entendiam que Cristo ele não retornaria mais. Entendiam que uma vez que a pessoa morre, essa pessoa então seria apagada da história. E aí o apóstolo Paulo pega todo esse tipo de ensinamento herético e combate, descrevendo de forma bíblica, de forma consciente, que a ressurreição é o fundamento da nossa vitória. Como crentes em Jesus, nós cremos na ressurreição porque Cristo ressuscitou e nós agora, os salvos,
temos o benefício de experimentarmos da ressurreição por causa de Cristo. E o Paulo ainda faz questão de dizer que se Cristo não tivesse ressuscitado, seria vã a nossa fé. A nossa fé em Jesus não teria fundamento. Ele ressuscitou dos mortos, e aqueles que permanecerem nele também ressuscitarão se morrerem em Cristo. A Bíblia descreve de forma especial que ele trabalha em nós e através de nós. E há um perigo quando uma igreja ou alguém perde essa visão celestial. Há um perigo quando alguém que, ao invés de servir a Deus, serve as coisas desse mundo. Há um perigo quando alguém se afasta e perde o foco de ter adoração ao Senhor. O próprio Jesus alertou a igreja de Laodiceia que tinha perdido o foco. Ele faz questão de bater a porta da igreja de Laodiceia e dizer: se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Observe como Jesus descreve de forma especial a necessidade da compreensão de ter intimidade com ele. Aqueles que morrem em Cristo, morrem crendo na esperança. Isso é tão lindo, porque traz então esse fundamento sobre que nós acreditamos e acreditamos que ele ressuscitou. Isso é tão sensacional, sabe por quê? Porque quando uma pessoa morre em Cristo, para nós os crentes, há um consolo na nossa alma. É claro que sentimos a perca de um parente, é claro que sentimos a dor da partida, mas há um consolo, há uma confiança que muito em breve nos encontraremos com eles nas alturas, quando Cristo retornar para arrebatar a sua igreja. E eu espero que o Senhor Jesus também coloque esse consolo na tua alma, no seu coração, se você perdeu alguém e se essa pessoa partiu em Jesus. Em terceiro lugar, eu quero destacar para você o terceiro subtópico, que destaca então o seguinte argumento: o nosso Senhor ressuscitou. Jesus ressuscitou. Nós acreditamos pela Bíblia. Essa evidência é comprovada nos evangelhos. Os 4 evangelhos citam a respeito da ressurreição de Jesus. E essa confirmação também é dada no texto que Paulo escreve aos irmãos da igreja de Corinto, e ele descreve que Jesus ressuscitou, esteve conosco durante 40 dias e foi testemunhado por quase 500 pessoas. A Bíblia faz questão de falar a respeito da ressurreição de Jesus. Lucas capítulo 24, Atos capítulo 1, versículo 1 ao 14, 1 aos Coríntios capítulo 15, versículo 1 ao 9, dá fundamento para a gente descrever essa esperança. Nós temos a vitória porque Cristo está vivo. Nós acreditamos que Cristo está vivo e ele ressuscitou ao terceiro dia. E esse fundamento é bíblico e é comprovado pela palavra. O pecado nos afastou de Deus. O pecado nos levou para distante do Senhor. Mas Cristo morreu em nosso lugar e pelo seu sangue ele nos reconciliou em Deus. E agora somos feitos filhos e filhas do Senhor. Ele ressuscitou ao terceiro dia e permanece vivo. A Bíblia descreve que a sua ressurreição é genuína. A Bíblia descreve que depois da sua ressurreição, ele foi assunto aos céus e agora está com Deus, aguardando o dia exato de retornar para arrebatar a sua igreja. Nós cremos nessa esperança da ressurreição porque é o fundamento, então, da nossa fé. Essa ressurreição de Jesus demonstra especialmente que o cristianismo é fundamentado em um Deus vivo. Eu creio em um Jesus vivo. Se você também acredita que Jesus está vivo, que ouve a tua oração, que se manifesta e se revela a você, glorifique a Deus, porque ele está juntinho de você também, te guiando para a glória do nome do Senhor. Em segundo lugar, como segundo ponto dessa ministração, eu quero destacar para você a respeito do seguinte argumento: a natureza da ressurreição do corpo. Nós acreditamos na natureza da ressurreição do corpo, porque Cristo ressuscitou em glória, em seu corpo também. E nós, crentes em Jesus, também vamos desfrutar dessa bênção. Quando Cristo retornar para arrebatar a sua igreja, aqueles que permanecerem vivos terão seu corpo transformado de um estado de pecado para um estado agora glorioso, de forma santa com o Senhor. Quem morreu com Jesus terá então um novo corpo,
Ô glória, uma nova vida, porque Cristo agora restaurará essa pessoa de forma sensacional, como a própria Bíblia descreve. E a Bíblia diz que nós receberemos do Senhor um corpo incorruptível. E em primeiro lugar, como primeiro subtópico, para a gente entender ainda melhor, eu quero destacar sobre esse corpo incorruptível com você. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 35, o apóstolo Paulo comenta e explica sobre esse corpo incorruptível e glorificado. No sentido de ser incorruptível e glorificado, está dizendo que esse corpo não te leva agora à tendência do pecado. Você passa agora a ter um corpo santo, uma veste santa, uma nova vida em Jesus. Essa promessa é fundamentada na própria ressurreição de Cristo. Como Cristo ressuscitou. Isso está escrito em Lucas capítulo 24, versículos 36 ao 49. A Escritura faz questão de dizer para nós que Cristo, ele ressuscita de forma corpórea. E nós, em Cristo, receberemos então o corpo glorificado, um corpo novo, sendo então santo, separado para Deus. Existem algumas pessoas que pensam assim, que no céu nós não nos reconheceremos. Eu acredito que nós vamos nos reconhecer. O que vai acontecer é exatamente o que a Bíblia diz, que nós teremos então a oportunidade de recebermos um corpo incorruptível, que não te leva mais agora para a tendência do pecado, mas te aproxima de Cristo, com a veste santa e com um novo nome para a glória de Deus. Em segundo lugar, para a gente entender isso melhor, o segundo subtópico trata então sobre o exemplo adequado desse entendimento aqui. O teólogo pentecostal Marian Pierman traz então uma perspectiva e um exemplo adequado para entendermos sobre essa compreensão do novo corpo que receberemos em Cristo. Ele cita o exemplo de uma pessoa que é mecânica, um profissional que trabalha nessa área, sujo de graxa, no seu dia a dia, envolvido ali com os motores, envolvido ali com as suas tarefas. Mas, a partir do momento em que essa pessoa é chamada para o palácio real, essa pessoa então recebe, ao invés de utilizar as suas vestes do dia a dia, do seu trabalho, ela recebe então uma veste real para entrar no palácio do rei, para se adequar ao rei. É isso que vai acontecer conosco. Nós receberemos um novo corpo para estarmos então diante de Deus, de forma santa, glorificados, exaltando a Cristo e honrando o nome do Senhor. Em terceiro lugar, eu quero destacar sobre o seguinte argumento, que nós receberemos um corpo glorioso. O Marian Pierman também descreve que esse corpo glorioso destaca e aponta que nós teremos a oportunidade de ver o Senhor como Ele é, de conhecer o Senhor. E para estar diante de Deus, nós precisamos ser santos, não termos nenhuma mancha de pecado no nosso coração, na nossa alma, na nossa vida. Esse novo corpo agora nos traz para esse entendimento especial que nós vamos morar em uma pátria celestial. Então a doutrina da ressurreição, ela aponta para o fundamento da ressurreição em Jesus, mas ela também aponta para a oportunidade que nós, os salvos, que entregamos a nossa vida a Cristo, vamos desfrutar quando encontrarmos com o Senhor. Essa oportunidade é descrita na Bíblia de forma sensacional e Paulo prega ela em 1 Coríntios capítulo 15. E que Deus então use você. E eu espero que essa palavra também esteja edificando o teu coração. Em terceiro e último lugar, para a gente caminhar para o fim dessa ministração, eu quero destacar sobre o seguinte argumento para a gente entender um pouco melhor. Esperando a vida eterna. Você está ligado na Rádio Brasil FM, no programa Voz da Assembleia de Deus, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui em Vitória da Conquista. Uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Boa Sorte. E hoje, pessoal, nós estamos estudando especialmente sobre a doutrina da ressurreição. O que a Bíblia diz, o que a palavra de Deus ensina e como nós acreditamos. E eu espero que o Senhor Jesus também traga consolo na tua alma. Eu quero te convidar também para sempre estar acompanhando a gente. O programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 17 horas. Toda terça eu estou aqui com você. Segunda, quarta e sexta, o Janderson Santos está aqui contigo. Toda quinta, o pastor Celso Lima de Araújo também está trazendo uma palavra também para o teu coração aqui. E você
pode estar conosco aprendendo da palavra toda terça, estudando essa ministração contigo, através dessa palavra tão edificante para o nosso coração. Em primeiro lugar, como primeiro subtópico, eu quero destacar sobre o destino dos ímpios. Eu quero lembrar a você que nós somos feitos para a eternidade. O ser humano foi feito para a vida eterna. Só que tem um detalhe. Aquele que aceita Jesus agora em vida tem a oportunidade de desfrutar das bênçãos celestiais e morar com Deus. Aquele que não aceita, que rejeita Jesus, que vive em pecado, infelizmente, ele tem um destino eterno, que é a condenação eterna. A Bíblia descreve que aqueles que morreram sem Cristo ressuscitarão também, mas ressuscitarão para a condenação eterna. Isso está descrito lá em Mateus capítulo 25, 41, 25 também, 42 ao 46, Daniel capítulo 12, versículo 2, Apocalipse capítulo 20, versículo 12, capítulo 21, versículo 8, capítulo 22, versículo 15. Então há uma necessidade de alertar você que nós somos feitos para a eternidade. Tanto você que já aceitou a Jesus, como você também que ainda não se encontrou com Cristo. Ou você que está afastado do Evangelho. Há uma necessidade de você voltar para Cristo agora, porque a eternidade é real. E nós receberemos de Cristo um corpo glorificado, se nós permanecermos com Ele. Se não permanecermos, infelizmente, seremos alvos da condenação, da ira. E há uma necessidade de observar isso biblicamente. Então, aceita Jesus como teu Salvador, a oportunidade é dada agora. Em segundo lugar, eu quero destacar sobre o destino dos justos. Aquele que permanecer em Cristo irá desfrutar da morada celestial, da nova Jerusalém. Vai pisar em ruas de ouro. Vai contemplar a cidade santa, feita de muros de jaspes e cristal. A Bíblia descreve que eles viverão em alegria. Nós vamos viver em alegria. A Bíblia descreve que serão conhecidos como benditos do seu Pai, benditos do Senhor, que Deus escolheu eles desde a fundação do mundo. Como a própria palavra revela isso para a gente, lá em Mateus capítulo 25, 34, Mateus 25, 35 ao 40, Daniel 2,12, aonde nós desfrutamos então dessa bênção de Deus. Apocalipse capítulo 21, versículo 5 ao 7, 22, do 12 ao 14, aquele que permanecer em Jesus vai morar essencialmente na glória. Deus tem a glória para você. Deus tem a morada celestial para você. Jesus está voltando e há uma necessidade de você ter um encontro com Ele. Quem sabe Ele pode voltar hoje ou pode demorar um bom tempo. Mas se nesse período você morrer em Cristo, você terá a oportunidade então de ressuscitar e habitar com Cristo em glória para a exaltação do Senhor. E em último lugar, para a gente fechar a ministração, eu quero explicar sobre o estado eterno. Conforme as Escrituras, a Bíblia descreve que a nossa vida ela não termina com a morte, mas nós estamos então em estado eterno, aguardando a vinda gloriosa de Jesus. O ser humano, ele foi feito para a eternidade. A Bíblia descreve de forma especial que há uma necessidade de termos um encontro com Cristo agora, de vivermos para Cristo agora e termos comunhão com Ele agora. Lucas capítulo 12, versículos 20 e 21 dá fundamento para isso. Lucas também 12, do 13 ao 21 também dá base para isso. Por quê? Revela para nós que em Cristo há uma necessidade de estarmos com Ele. Não se esqueça, Jesus está vivo e Ele ama você. E daí a importância de entendermos sobre a riqueza de permanecermos com Cristo. O estado eterno revela exatamente aonde nós iremos habitar. O estado eterno também aponta sobre a oportunidade que vamos ter com Cristo para viver com Ele para sempre. E o estado eterno revela a escolha que nós realizamos em vida aqui e agora. Então, aceite a Jesus como teu Salvador e tenha um encontro com Ele. E eu espero que essa palavra possa ter edificado você, edificado a tua vida. Hoje nós finalizamos então um estudo bíblico especial da nossa série Crendo nas Doutrinas Cristãs. Eu te aguardo por aqui na nossa próxima série que vamos estar trabalhando com vocês.
para que a glória de Deus também se revele ao teu coração, para que você também cresça em Jesus, para que a palavra então seja desenvolvida em você, e nós vamos estar trabalhando com você a partir das próximas semanas, a lição do discipulado do terceiro ciclo, onde eu vou estar trabalhando com você outro tema muito especial. Aqui no programa Voz da Assembleia de Deus, nós vamos estar desenvolvendo sobre vivendo as verdades bíblicas. Vai ser o tema da nossa próxima série. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.